Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Programação. E na aula de hoje a gente vai instalar juntos aqui o Flowgorithm, que foi o software, né, o programa que eu falei anteriormente com vocês. Então aqui eu tô na página principal, tá? Que eu vou estar deixando o link, se você está no YouTube, o link na descrição. Se você está na plataforma da PointStack, abaixo, aqui dessa aula vai ter o link também disponível para acessar aqui a página principal do algoritmo, tá? Então que ele explica, né, que o Flowgorithm ele é uma linguagem de programação iniciante, né, e gratuita para você conseguir, né, desenhar algoritmos de forma gráfica, né? Então ele até mostra aqui uma imagem, né, que você consegue desenhar um fluxograma e esse fluxograma ele é executável, tá? E aí ele até fala, né, que normalmente os estudantes aprendem, né, por meio de pseudocódigo, né, quando está aprendendo ali a linguagem de programação. Mas, né, dependendo ali de como está sendo esse pseudocódigo, né, ou da linguagem de programação, pode acabar tendo uma certa dificuldade, né, inicialmente. E aí é aquela ideia de facilitar o aprendizado, né, porque utilizando o flowcharts, né, que é os fluxogramas, você pode se concentrar em conceitos ali lógicos, né, da lógica de programação em si, do que necessariamente você aprender as nuances de uma linguagem de programação, né, os padrões ali e a questão de você escrever, né, ali o código, né. Então, é uma forma de facilitar o aprendizado, tá? E aí ele até fala aqui, né, que o Flowgorithm, né, ele consegue traduzir o que você desenhou aqui para outras linguagens de programação. E aqui ele até cita, né, as linguagens que atualmente ele suporta, tá? Então isso é um negócio legal, porque a gente vai construir aqui os algoritmos, né, tudo em fluxograma. E aí no teu fluxo de aprendizado, uma vez que a gente estudar tudo aqui com fluxograma, aí a tua próxima etapa vai ser o quê? Repetir os mesmos desafios em pseudocódigo e depois, né, você vai explorar desafios bem parecidos, só que agora escrevendo em Python, por exemplo. E aí, o legal é que você pode ir aprendendo, né, e repetindo ali as soluções e comparando desde o que você fez com os fluxogramas, já que ele consegue traduzir, por exemplo, o Python, né? Então, e ele também traduz em pseudocódigo. Então é bem legal porque aí você consegue é, observar toda essa evolução, desde o design visual em fluxograma até chegar no código-fonte aí em uma linguagem de programação, tá bom? E aí ele mostra aqui, né, alguns detalhes, né, a respeito dele, né, de funcionalidades. Tem as notícias aqui dele, né, a última versão foi em outubro de 2024, né, estamos aqui em 2026, então já tem aí quase que uns 2 anos, né, que ele recebeu a última atualização. Ele também tem muitos idiomas suportados, inclusive o português do Brasil, tá bom? Então, é isso, beleza? A respeito da ferramenta. Aqui, né, você vai ter a documentação oficial, que inclusive eu deixei na bibliografia desse curso, tá? Eventualmente eu vou navegar aqui na documentação junto com vocês, tá? A documentação, ela infelizmente só existe em inglês, né? E aqui tem alguns manuais em italiano e Dutch, né? Eu não lembro como é em português, tá? Esse idioma. Não tem em português, mas nada que um Google Tradutor, né, ali não resolva, tá bom? E aí eu indico muito, né, se você tiver com dúvidas, né, e tal, dá uma navegada aqui na documentação, é uma ótima referência, tá? Então vamos aqui no campo de download para baixar, né, o programa de fato. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem apenas um instalador do Windows, tá? Aqui tem o executável também, né? E aqui ele tem também a versão de 64 e 32 bits também, dependendo da máquina, né, que você está utilizando, né, do sistema operacional. Bom, eu vou pegar aqui o instalador da versão 4.5 de 64 bits, que o meu computador é 64 bits, tá bom? Então vou pegar aqui e fazer o download. E aí eu vou vir aqui, ó, na minha pasta compactada, vou clicar aqui, extrair tudo, tá? Vou pedir para ele extrair aqui mesmo, beleza? E aí pronto, ele já abriu aqui para mim. Perceba que ele tem esse installer e esse setup, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai rodar o installer, tá bom? Aí aqui vai aparecer essa janelinha, a gente dá um next. Aqui ele vai perguntar onde é que a gente quer que ele instale, eu vou deixar no padrão, tá bom? Então vou dar um next. Dei next ali também novamente.
Aqui eu tenho que concordar com os termos, tá? Em condições. Aí agora ele vai fazer a instalação. E aí, beleza. Ele concluiu a instalação com sucesso. Vou dar um close aqui. E beleza. Se eu vier na minha máquina, provavelmente pesquisar aqui, ó, por Flow... Já apareceu, Flow Algorithm. Então vou abrir ele aqui junto com vocês. E perfeito. Tá aqui a cara dele, certo? Ele meio que já começa aqui com o principal e o fim, né? Aqui do nosso algoritmo. E bom, o meu aqui, ele já veio em português, tá? Mas se o seu não vier em português, dá pra gente configurar os idiomas, tá? Então aqui, ó, eu tenho o menu superior, em que aqui eu tenho o ficheiro, que eu controlo os arquivos, né? Novo arquivo, posso abrir um arquivo existente, salvar o arquivo, tá? Então, é mais aqui o controle, certo? Aqui a parte de editar, né? Que a partir do momento que eu seleciono um elemento, aqui eu vou conseguir copiar, vou conseguir apagar, né? Desfazer. Tem as teclas de atalho também para isso, tá? Aqui tem a parte de execução do programa, né? Que é justamente eu executar o programa, executar passo a passo. Né? Eu também posso colocar pontos de interrupção, isso que a gente vai falar posteriormente, tá? No nosso curso. Aqui em aspecto, né? A gente pode alterar o idioma, tá? Então, se o seu não tiver em português, você pode vir aqui, ó, e selecionar aqui o português Brasil, tá? Para ficar no idioma correto, tá? Inclusive, deixa eu não sei se ele tá... ele estava em português de Portugal. Então, aqui eu já botei a aparência, ele já vai aqui para o português de Portugal. O tamanho também, né? Eu posso estar alterando aqui, eu posso estar ampliando, reduzindo. É mais o estilo aqui mesmo do nosso programa. A janela também aqui é para tirar algumas coisas, tá? Ferramentas aqui também é mais para você conseguir copiar a imagem aqui do teu algoritmo, ou exportar a imagem do teu algoritmo para algum arquivo, tá? E aqui ajuda você conseguir chegar no link da documentação, da página principal, etc, tá? Aqui abaixo a gente tem alguns botões, tá? Que eles contêm funções do que tem aqui no menu, é mais para um acesso rápido, né? Então aqui, ó, tem o abrir, tem o salvar aqui rápido, o de execução, tá? Aqui é o de velocidade de execução, né? E também para ele ignorar os pontos de interrupção. Essa parte aqui envolve quando eu tenho diversas funções, né? Aqui para o padrão é o principal, isso aqui também vai ficar mais claro mais à frente no curso, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, tá? Mesma coisa para gestor de subprogramas, né? É algo que a gente vai usar mais à frente aqui no curso, então não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui ampliar e diminuir, né, o zoom, tá, da tela. Aqui o layout automático e tem essa disposição de janelas, tá? Quando você clica aqui, ele mostra diferentes janelas aqui que você pode estar exibindo. Isso aqui é uma coisa que eu já vou alterar com vocês, tá? Para o nosso curso, eu vou estar utilizando isso aqui, ó, variáveis e console, tá? Yuri, o que é variável, o que é console? Isso eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Que inclusive já vai ser nossa aula ao vivo, né? Para quem está acompanhando em tempo real esse curso. Ou, se você já estiver vendo depois de muito tempo que a gente produziu esse curso, você vai estar vendo a gravação, tá bom? Mas é onde a gente vai explicar justamente o que é console, o que é variável, vai ficar muito mais claro, tá bom? Mas aí, essa vai ser a janela, tá? Que a gente vai estar utilizando. E caso o seu não tenha vindo assim, é daquela forma, né? Você clica nesse ícone aqui, das janelas e seleciona, tá bom? Bom, eu vou só voltar para o jeito que estava antes, só para mostrar os outros exemplos, né? Então tem esse aqui de disposição de janela, aí aqui tem a parte que ele abre as outras janelas, né, de forma isolada, tá? E aqui, ó, você consegue escolher os esquemas de cores, tá? Tem aqui o padrão, mas você tem outros padrões de cores, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Enfim, isso aqui é mais visual, tá? Você pode ver para deixar do seu agrado, tá bom? Inclusive, tem muitas opções, é bem customizável nessa parte aqui, tá? Mas eu vou estar deixando aqui o clássico mesmo, tá? Mas aí fique à vontade se você quiser usar um outro estilo visual. E por fim aqui, tem um botãozinho que altera o idioma, tá bom? Então é isso, tá? De forma geral, eu vou voltar aqui para o variáveis e console. Perceba que aqui ele muda, né? Ele tem alguns botões a mais aqui para cada janela, tá? Mas isso aqui a gente vai explorar depois com calma na próxima aula, tá bom? E aí como é que funciona, né, para você interagindo? Aqui, ó, quando você passa o mouse em cima, né, o cursor do mouse aqui em cima da seta, você clica, ó, ele vai mostrar todas as opções, tá, que você tem aqui à disposição. Então você pode colocar ponto de parada, comentário. Aí tem aqui os comandos, né, que a gente vai explorar cada um deles aqui ao longo desse curso, tá?
Inclusive aqui tem umas coisas extras também, tá? Mas não se preocupem, tá? A gente vai explorar cada item desse com calma na próxima aula, tá? Mas é a partir daqui que a gente vai adicionando, né, os itens, né, as instruções do nosso algoritmo e assim estruturando o nosso fluxograma, tá? E uma vez que ele está estruturado, a gente consegue executar ele e ver funcionando, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa aula é apenas para apresentar a ferramenta para vocês. A gente fez a instalação juntos aí para você ficar mais à vontade, né? Não se sentir 100% perdido nessa etapa, tá? Lembrando, infelizmente, esse programa ele só é suportado no Windows, tá? Linux e macOS, que é o da Apple, são sistemas operacionais que, infelizmente, esse programa não tem instalador, tá? Direto, como é o caso do Windows, tá bom? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, de fato, agora a gente vai começar a ver as primeiras etapas aí de construção de algoritmos, os primeiros conceitos, e a gente também vai construindo nossos primeiros algoritmos. Então, te aguardo lá e vamos juntos na evolução de conhecimento em relação à lógica de programação.